Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que esta palavra, que é a palavra do Senhor, tome conta dos nossos corações nesta noite, de uma maneira tão poderosa e tão maravilhosa, que nós possamos descansar no Senhor e na paz do Senhor, que, como diz a tua palavra, excede a todo entendimento. Por isso, nesta noite, que os nossos corações aprendam a descansar no Senhor, vivam no Senhor. Fala conosco, ó Deus, queremos ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, ao falarmos sobre paz nesta noite, não queremos falar de uma paz qualquer. Queremos falar de uma paz completa e verdadeira, que somente podemos alcançar na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos vivendo, irmãos, dias de muita tensão. Muita tensão. Sempre que há um ataque de um país contra outro, o mundo todo fica alvoroçado pela iminência de uma terceira grande guerra mundial. Os Estados Unidos atacou recentemente de surpresa uma base no Irã, com o propósito de matar o iraniano chefe da guerra naquele país, um terrorista, na verdade. Acertou o alvo, mas com certeza deixou o mundo inteiro em alerta. Alerta total. O Irã, por sua vez, atacou as bases militares dos Estados Unidos no Iraque, derrubou um avião ucraniano com mais de 170 pessoas, diz que foi acidental, né? Matando alguns, talvez a maioria canadenses que viajavam nesse voo. Mas infelizmente, essa é a realidade de um mundo totalmente depravado e afastado de Deus. Ao longo dos anos temos aprendido a conviver com essas coisas, embora elas ainda nos assustem. Essa que é a verdade. Com tudo isso, as perguntas que ficam são: de que modo então a paz é uma realidade do nosso dia a dia? Vivemos em paz? Temos paz em família? Temos paz no trabalho? Temos paz na escola? Na igreja? Vivemos em paz com os nossos vizinhos? São perguntas para pensarmos nesta noite. E a paz interior? Você está em paz consigo mesmo? Você está em paz com Deus? Algumas perguntas para você fazer ao seu coração nessa noite.
Como está a sua paz? A ideia central desse texto, amados, que nós lemos, João 14, 27, é Jesus querendo dizer aos discípulos aflitos que ele estava garantindo uma paz completa e verdadeira a eles, e de modo que eles deveriam não se atemorizar, estavam sendo desafiados por Cristo a viver sem medo. A viver sem medo. Por uma razão: só Jesus, somente Jesus, pode dar uma paz completa e verdadeira. E vou explicar as razões. O próprio texto nos responde as razões pelas quais somente Jesus pode dar uma paz completa e verdadeira. Em primeiro lugar, o texto nos diz que somente Jesus tem poder para nos dar uma paz completa e verdadeira, porque é dele a paz. A paz é dele mesmo, emana dele, brota dele. A paz tem origem em Jesus, e por isso ele tem poder para concedê-la, um poder que o mundo não pode dar. Jesus pode dar. E essa paz completa e verdadeira ele pode dar porque ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz: é ele quem nos assegura: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Como é que nós podemos, amados, compreender essa iniciativa, esse oferecimento de Jesus de paz aos seus, aos que lhe pertencem? Como eu disse, ele é o príncipe da paz. Tanto que mais de 700 anos antes dele nascer, o profeta Isaías profetizou a respeito dele, dizendo que ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Profeticamente, o profeta já havia anunciado essa capacidade e esse poder de Jesus de transmitir, de outorgar, de conceder a paz. Depois que Jesus ressuscitou, meus irmãos, ele apareceu algumas vezes aos seus discípulos, e sempre que lhes aparecia, a palavra de ordem, a palavra inicial, a saudação inicial de Jesus aos seus discípulos era: paz seja convosco. Acima de tudo, porque além dele ser o príncipe da paz, era uma linguagem usual daquela época. Os judeus estavam acostumados a saudá-los, a saudar uns aos outros com a paz. Então, desejar a paz era e continua sendo uma prática primeiro judaica e agora cristã. E nós hoje podemos saudar uns aos outros até mais um pouco avançados do que os judeus. Podemos saudar uns aos outros com graça e paz, com a convicção sincera no coração de que somente aqueles que foram alcançados pela graça podem compartilhar a paz de Cristo. A paz que ele experimentou em Cristo, ele pode compartilhar com outros. Não tenho a menor dúvida disso. E quando essa promessa foi feita aos discípulos, os discípulos amados estavam numa condição de total aflição. Jesus estava anunciando a sua partida. Eles ficaram tanto quanto desesperados, abatidos, tristes,
Tanto que Jesus disse que tinha outras coisas para dizê-los, mas eles não tinham condições de suportá-los, tamanha era a tristeza do coração deles. Um sentimento de insegurança, de incerteza tomou conta do coração dos discípulos de Jesus. Eles precisavam de paz. Jesus os deixaria. E quando Jesus disse: deixo-lhes a paz, isso teve um significado profundo no coração dos discípulos. Porque essa palavra tem a ver com abrigo. Essa palavra tem a ver com segurança. Essa palavra tem a ver com esperança no coração. E Jesus garante, ou melhor dizendo, ao garantir que a paz estaria com eles, que Ele deixaria a paz deles sobre eles. Ele diz então que não os deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo para estar com eles para sempre. E essa promessa do envio do Espírito Santo para estar conosco para sempre, primeiramente com eles e depois com todos aqueles que são alcançados pela graça de Jesus. Essa promessa do Espírito Santo é a garantia de uma paz que permanece no coração de todo aquele que nele crê. Como diz a canção, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Com certeza. As pessoas, irmãos, muitas vezes prometem e não cumprem. Não cumprem o que prometem. Basta lembrar as promessas dos políticos antes das eleições. Alguns garantem que tudo vai mudar. Mas quando chegam ao poder, não muda nada. As promessas não se cumprem. E quando se cumprem, algumas não satisfazem a totalidade, porque é impossível satisfazer todo mundo. O ser humano é um ser insaciável em tantas coisas. E isso faz com que as pessoas não acreditem mais nas promessas. Mas Jesus fez uma promessa de nos deixar a paz. E eu te pergunto nessa noite, você crê nas promessas de Jesus? Porque, amados e amadas, nós só encontramos paz completa e verdadeira quando encontramos Jesus. Ou melhor, quando nós somos encontrados por Ele, quando somos alvos do seu amor, alvos da sua graça, e o nosso coração então é tomado de um santo temor para buscá-lo e para servi-lo. Então a paz de Deus, a paz de Jesus começa a habitar em nossos corações. Como podemos compreender essa iniciativa de Jesus em prometer e nos conceder a paz? Como podemos compreender? De que modo, eu gostaria que você pensasse no seu dia a dia, de que modo essa promessa de Jesus de te dar a paz faz diferença no seu dia a dia? Você tem descansado nele? Quais são as coisas que você tem recebido de Jesus? Se é que você reconhece que Jesus tem te dado alguma coisa, o que você tem recebido pode se comparar com as coisas que o mundo dá? Pode se comparar com as coisas que o mundo oferece?
O que o mundo tem oferecido para você tem trazido paz ao seu coração? Tem uma canção do cantor cristão que diz: se o teu coração estiver em paz, bem contente e alegre te acharás. Mesmo que venham as noites escuras e sombrias, haverá paz no seu coração. Que tipo de paz você tem vivido e experimentado no seu dia a dia? Aí eu quero deixar uma frase para você pensar. Talvez você esteja preocupado, você lê o noticiário, não sei se você é daqueles que gosta de ver Brasil Urgente, Cidade Alerta, noticiário de um modo geral, comprar aquele jornalzinho de 50 centavos, não sei se é 50 ainda, tem muito tempo que não compro, e ver, se torcer assim, sai sangue, né? Sangrento. E talvez você esteja preocupado com a violência urbana. Quem sabe está até preocupado com essa guerra, com essa questão do Oriente Médio. Mas e os conflitos do seu coração? Onde é que você tem buscado refúgio, solução para os conflitos do seu coração? A segunda coisa que o texto nos aponta nesta noite, irmãos, que me faz ter a certeza de que só Jesus pode dar, ou pode nos dar, uma paz completa e verdadeira, é que Ele mesmo diz que essa paz que Ele dá é diferente da paz que o mundo dá. Ou pelo menos da paz que o mundo promete dar. E o valor dessa paz, irmãos, faz todo sentido para nós. Como já informamos no tópico anterior, o valor dessa paz faz sentido porque ela é garantida por Jesus, que é o príncipe da paz. E esse mesmo Jesus que diz que dá a sua paz, ele faz uma afirmação categórica para nós. Ele faz uma distinção entre a paz dele e a paz que o mundo acha que pode dar. Ele diz assim: não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz que Jesus dá é uma paz diferenciada. Só quem experimenta essa paz sabe. Só quem experimenta essa paz que Jesus dá sabe o quanto ela é diferente da paz que o mundo promete dar, ou que dá falsamente. Em que sentido a paz de Jesus é diferente? Em tantos sentidos, mas pelo menos em duas situações. Primeiro, enquanto homens e mulheres em todos os tempos tentam promover a paz por meio da guerra e da destruição dos inimigos, Jesus concede a paz ao dar a vida pelos seus inimigos. É o contrário. O Evangelho anda na contramão da história dos homens. Ou então os homens andam na contramão da história do Evangelho, da história do Senhor, do seu ensino e da sua prática. Os líderes das nações, em nome da paz. Ao contrário, Jesus morre para nos dar a paz com Deus.
que havia sido rompida pelo pecado, consequentemente trazendo-nos a paz interior, porque Ele nos dá o seu Espírito que Ele promete, e esse Espírito frutifica em nós a paz. Lá em Gálatas 5:22, diz que a paz é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Uma outra situação da paz de Jesus ser diferente, amados, é que a paz de Jesus, aliás, para o homem, a paz é o intervalo de uma guerra para outra. Ou, na pior das hipóteses, o encerramento de um conflito entre pessoas. Isso é paz no conceito geral. Mas a paz de Jesus vem para restaurar o nosso conflito e rebelião contra Deus e proporcionar em nós a paz interior. É em Cristo que nós alcançamos paz interior. Aliás, não há paz interior fora de Jesus. Mesmo que o homem se mergulhasse para dentro de si mesmo e vivesse de uma forma introspectiva, tentando encontrar nele mesmo as próprias soluções, ainda assim ele naufragaria na busca dessa paz. Porque essa paz só se encontra na pessoa de Jesus. Ele é o autor da paz. Ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz. E ele vem para restabelecer também a nossos conflitos interiores. Recentemente, no dia 4 de janeiro, numa entrevista com o Datena, o nosso presidente da República fez a seguinte declaração: se vocês querem a paz, preparem-se para a guerra. Essa frase não é dele. Eu nem sei se ele sabe que essa frase não é dele. Mas essa frase é atribuída a um autor romano do 4º ou 5º século, chamado Flávio Vegésio. Mas não é a primeira vez que o presidente usa essa frase. Em setembro ele a usou também, por ocasião das críticas do governo francês às questões envolvidas com a Amazônia. Ele também fez essa declaração. E agora, nessa entrevista com Datena, nós não podemos negar que ele a falou num contexto do terrorismo que tanto nos assusta. Mas, embora eu pense que ele esteja certo no fato das pessoas confundirem ser pacífico com ser passivo, no entanto, eu discordo do meio utilizado, a guerra. Mas longe de mim ou longe de nós crucificar o presidente por causa dessa declaração. Sabe por quê? Porque esse é o pensamento do mundo. Esse é o pensamento vigente no mundo. O mundo, de um modo geral, pensa assim e vive sob essa premissa: para se ter a paz, é preciso fazer a guerra. O mundo vive sobre essa premissa. E não é isso que o Evangelho ensina. O que o Evangelho ensina é que se você quer ter a paz, você precisa ter o príncipe da paz. Se você quer ter a paz, você precisa conhecer o Senhor da paz, que é Jesus.
E tendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, a Bíblia diz que você será um pacificador. Nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados, o que mesmo? Filhos de Deus. Os que promovem a paz são chamados de filhos de Deus. Tem gente por aí que diz o seguinte, não sei se você já disse isso alguma vez, ou pelo menos teve vontade. Tem gente que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa confusão, mas dou uma boiada para não sair. Talvez o maior campo de guerra e de batalha dos últimos tempos tenha sido as redes sociais. Quanta besteira derramada nas redes sociais. E quanto tempo que a gente perde muitas vezes discutindo o que não é, discutindo o que é indiscutível. Que não faz sentido, que não acrescenta nada, nem às pessoas ao nosso redor, e nem a nós mesmos, e nem ao reino de Deus. Irmãos, a paz de Jesus, ou a paz que Jesus oferece, ela é totalmente diferente. A paz que Jesus oferece, ela vem como resultado da nossa justificação. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tiver paz com Deus, amados e amadas, haverá paz em todas as áreas da sua vida. Haverá paz no seu interior. E o principal, você terá encontrado, ou terá respondido dentro do seu próprio interior, uma das maiores indagações do ser humano. Qual o sentido da vida? Quando se tem um encontro com esse Cristo, que nos justifica e que Ele promove a nossa reconciliação com Deus, nos restaura na paz com Deus. Não há coisa mais terrível para nós como seres humanos do que estarmos brigados com Deus. Estar brigado com Deus significa estar vivendo no pecado. No pecado que tão de perto nos assola, nos destrói. É dessa paz, irmãos, de Jesus, apresentada em várias músicas, em várias canções. Essa é a paz real. Há um cântico que diz, um cântico antigo que afirma: a paz do céu encheu meu coração. Talvez os mais antigos vão lembrar disso. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Amados, a realidade dessa paz faz diferença em nosso viver. Nada melhor do que cantarmos a paz, ou com a paz que vem de Jesus, estando em Jesus. O grande segredo da vida cristã é estar em Jesus. Porque se você está em Jesus, você não somente cantará sobre a paz, mas você experimentará a paz que somente Jesus pode dar. E por último, aprendo nesse texto de João 14, 27,
que só Jesus pode nos dar uma paz completa e verdadeira. Porque a paz que Ele dá é ultra circunstancial. A paz que Ele dá é uma paz que pode ser mantida apesar das circunstâncias. É isso que significa a palavra ultra circunstancial. Além das circunstâncias, ou apesar das circunstâncias. E como que essa paz pode ser mantida? Quando entendemos, ou quando entendermos, que a paz não significa ausência de problemas, de angústias, de aflições, e sim presença de Jesus. Mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, que os discípulos não conseguiram compreender quando o mar revolto estava assolando a embarcação deles. Jesus estava no barco, estava dormindo, e era motivo para eles descansar. Se Jesus estava dormindo, eu vou dormir também, vou descansar. Mas eles ficaram aflitos diante das tempestades. Não é muito diferente de nós não, né, amados? Que diante das tempestades da vida, muitas vezes recorremos mais fácil ao caminho do desespero e da aflição, não é verdade? Ao invés de descansarmos em Jesus, recorremos ao caminho do desespero e da angústia, da insegurança. Que terrível isso é para nós. E essa confiança na presença de Jesus tem que ter bases sólidas para nós. Que pode existir em qualquer circunstância. Eu sei que Ele está presente. Talvez, amados, uma das maiores declarações que um cristão pode fazer, em meio à turbulência, em meio à angústia, em meio à depressão, em meio à falta de paz, talvez uma das maiores declarações de fé que você e eu possamos fazer seja: aconteça o que acontecer, eu sou de Jesus. Repita no seu coração: aconteça o que acontecer, eu sou de Jesus. E Jesus é meu. E isso basta. Eu posso dormir, eu posso descansar tranquilo, porque Jesus está no controle de toda e qualquer situação. Aliás, foi Ele mesmo que nos advertiu. Em João 16:33, a Bíblia diz: eu disse essas coisas, aliás, Jesus disse, na Bíblia, eu disse essas coisas para vocês, que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. A paz de Jesus, irmãos, é uma realidade quando Ele se torna o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, porque Ele nos assegurou, como nos diz o apóstolo Paulo, já citado por mim aqui, nos assegurou a paz como fruto do Espírito. É algo que nós não podemos produzir, mas que podemos experimentar. E ao experimentá-la, podemos compartilhar com os outros. Sermos mensageiros da paz, sermos pacificadores, como resposta da paz que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mesmo que alguns inimigos, amados, mesmo que alguns inimigos insistam em querer declarar guerra contra nós, inimigos como o mundo, como o diabo, como a carne, que tentam nos roubar essa paz, e como o pecado, puxa vida, e como o pecado nos faz perder a paz. Olha, e se você é um cristão, está em pecado, e não sentiu a sua paz abalada, tem alguma coisa errada com sua fé. Porque o pecado faz uma ruptura na nossa relação com Deus, na nossa comunhão com Ele. Se você está vivendo uma vida de pecado e está tranquilo, nessa vida de pecado que você está levando, você ainda não entendeu o sentido da paz verdadeira e nem do Senhor da paz, que é Jesus. Essa aqui é a verdade. E diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, que essa paz, ele diz lá nos versos 7 e 8, né? Aliás, no verso 7 principalmente, né, que ele diz: não deveríamos estar ansiosos por coisa alguma, antes deveriam ser conhecidas diante dele todas as nossas petições. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, dominaria os nossos corações, diz o apóstolo Paulo. Dominar o nosso coração, tomar conta de novo dos nossos corações. Quando confessamos nossos pecados a Jesus, a paz dele vem reinar novamente em nós, em nossa vida. Toma conta de novo do nosso coração a paz quando há um sentimento do perdão. Porque enquanto o sentimento de culpa estiver aí atormentando seu coração, você está sem paz. Ou você não está em paz. Mas quando você se sente perdoado, se sente arrependido e você confessa o seu pecado, experimenta o perdão de Deus, então a paz volta a reinar em seu coração. Amados, falo isso por experiência própria. Todas as vezes que confesso os meus pecados a Jesus, há um renovo de paz no meu coração. A alegria da minha salvação é restaurada. Eu canto com mais inspiração, eu experimento a alegria de adorar, de cultuar a Deus. Diferentemente quando eu tento esconder algum pecado, quando eu tento viver em algum engano. É frustrante viver no pecado. Porque não há paz no pecado. Porque o pecado declara guerra contra nós e contra a santidade que Deus tanto deseja de nós. Para o cristão que confia nele e lhe obedece, amados, Cristo lhe dá uma paz da mente e a paz do coração, que não é frágil como a tranquilidade que o mundo busca para os seus nervos destroçados. Nós vivemos numa sociedade de pessoas que estão à beira de um ataque de nervos, tentando encontrar soluções para tranquilizar esses nervos, as mais diversas possíveis. E é por isso que às vezes os gabinetes pastorais estão cheios de pessoas, os consultórios psicológicos, psicanalíticos, psiquiatras. Estamos tentando encontrar a paz interior de alguma forma. Eu quero dizer que
A paz, em algumas ocasiões na vida, precisa significar mais do que o alívio de uma dor de cabeça, mais do que o alívio de uma angústia que está no peito. A paz precisa ser o sentimento da presença de Jesus no meu e no seu coração. Um jovem pastor, irmãos, partilhou sua experiência quando ele cuidava do funeral de seu pai, que havia falecido, evidentemente, e em meio à insuportável dor e aflição dos preparativos daquele funeral, diz aquele pastor, ainda jovem, ele diz que sentiu a presença de Jesus de tal modo que ele pôde entender que paz era essa que Paulo falava, que excede a todo entendimento. Mesmo em meio à insuportável dor e aflição da perda do seu pai. Essa paz não dá para ser explicada, mas pode ser mantida independente das situações desfavoráveis, porque Jesus declarou. E se ele declarou, eu creio. E se ele declarou, eu confio. E se ele declarou, eu descanso. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Não fique perturbado. Creia em Deus. Isso é lá no início do capítulo 14. Creia também em mim. Mas no verso 27 ele diz: não se atemorize, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não tenham medo. Com essa paz completa e verdadeira, mantida mesmo em situações desfavoráveis. A Bíblia diz em Efésios 4:3, como é que eu posso manter essa paz? Em Efésios 4, verso 3, a Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um outro versículo, me parece que em Romanos, me fugiu agora a referência, mas que diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E se você é cristão, você deve fazer um esforço concentrado para que sempre dependa de você, para que a paz seja estabelecida, e não que você seja o pivô do problema e da confusão. No Salmo 34, versículo 14, o salmista diz: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Em outras palavras, o salmista está dizendo: não desista de buscar a paz para você e a paz para os outros. Seja um pacificador. E eu quero concluir essa meditação nesta noite, amados, perguntando-lhes, diante desses ensinos sobre a paz completa e verdadeira, que somente Jesus pode dar. O mundo não tem poder para dar. O que nos cabe fazer? Mas me permita contar uma ilustração, rapidamente. Não sei se você já ouviu falar em Horatio Spafford. Já ouviu? Alguém já foi apresentado esse homem? Horatio Spafford. Já conhece esse homem? Já ouviu falar alguma vez desse homem? Horatio Spafford. Não sei se essa é a pronúncia, né?
porque o meu japonês não é muito bom. Ele foi um advogado e professor universitário em Chicago, nos Estados Unidos. Esse homem, irmãos, ele enfrentou uma das mais terríveis aflições que um ser humano pode enfrentar. Ele era um homem muito rico no ramo imobiliário. Tinha um único filho homem e tinha 4 filhas. E tinha que colocar todas as suas expectativas naquele filho homem que seria o sucessor dos seus negócios imobiliários. Mas esse filho homem veio de maneira misteriosa morrer. Foi um abalo para aquele homem ter o seu filho, ainda jovem, morto. E para piorar as coisas, a história desse homem diz que ele perdeu tudo o que ele havia juntado a vida inteira. Perdeu seus investimentos imobiliários. E para complicar um pouquinho mais, a esposa dele e as 4 filhas decidiram pegar um navio para ir à Europa. E o navio, ele teve a notícia de que o navio em que ia a esposa e as 4 filhas naufragou. E naquela angústia de alguns dias, ele recebe um telegrama que dizia: salva sozinha, que farei? Era um telegrama da esposa. Ela havia se salvado, mas as 4 filhas do casal haviam morrido naquele naufrágio. E ele, diante dessa fala da esposa, salva sozinho, que farei? Ele decide ir ao encontro da sua esposa e, após encontrá-la, ele escreveu a seguinte canção: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amados, nós podemos experimentar a paz que só Jesus oferece ao entregar a vida a Ele, para deixar de lado as nossas aflições, ao levar em conta que a paz que Ele concede é diferente da que o mundo dá. É permanente porque é fiel quem prometeu, e Ele disse que seria para sempre, e que estaria conosco para sempre, e que enviaria o Consolador para que estivesse conosco para sempre. E é completa e verdadeira, porque abrange todas as áreas do nosso ser. Não há nenhuma área da minha vida e da sua vida que nós precisamos temê-la. Ele pode trazer paz em todas as áreas da nossa vida, porque Ele é o príncipe e o autor da paz. E você, meu irmão e minha irmã, o que é que tem perturbado o seu coração? Quais têm sido as angústias da sua alma? O que deixa você aflito ou aflita? Eu não sei, Deus sabe. Mas quero lhe dar um conselho. Confesse pecados não confessados.
a Jesus e somente Jesus. Se você tem alguma dúvida, pede ao Espírito Santo para revelar ao seu coração se há alguma coisa na sua vida, algum pecado de estimação, alguma coisa que está roubando a sua alegria de servir, alguma coisa que faz com que você se torne um cristão hipócrita, uma cristã hipócrita, alguma coisa que tem feito você viver no engano, fazer as pessoas pensar que você é uma pessoa que você não é. Confesse os pecados a Jesus. Restabeleça a comunhão com o Senhor. Entregue o comando da sua vida a Jesus. Deixe que Ele dirija o seu viver. E receba a paz que somente Jesus tem poder para dar.